Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gabriel e nos vídeos passados sobre o Hub/TWM eu falei de uma função que tornava o Hub/TWM um Tile Window Manager único. Ele tem uma função que eu considero bem especial, que é chamada de Frame. Essa função permite que você divida a sua área de trabalho em diversas áreas de trabalho. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Eu não estou tão familiarizado assim com essa função, então pode ser que algumas coisas eu ainda não tenha pegado o jeito, vocês vão ver aqui nesse vídeo. Mas a primeira coisa que eu vou fazer vai ser mudar o meu papel de parede. Vocês sabem que esse aqui é o papel de parede que eu considero padrão do canal, apesar de eu fazer muitas modificações e eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Mas eu vou deixar esse papel de parede aqui, que é o papel de parede mais claro. O motivo para isso é que vocês vão entender, mas é porque ele mostra qual área de trabalho que eu estou utilizando através de bordas e através de um background diferente que no meu arquivo de configuração está mais para o escuro, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer, é claro, vai ser abrir aqui o meu arquivo de configuração. Aqui dentro dele, do Auto Start do Hub/TWM, você vai perceber que se eu pesquisar aqui por horizontal, eu setei aqui o meu layout principal para ser o horizontal. Então toda janela que eu abrir agora, ela vai abrir dessa forma aqui, porque é o layout padrão. Ele vai abrir sempre para o lado. Mas você vai ver também que se eu fizer mais uma pesquisa de horizontal, você vai ver que ele tem aqui um ciclo de layouts, que começa aqui com horizontal, que é o que a gente viu, o max, que nada mais é do que esse aqui, onde uma área de trabalho fica em cima da outra, o vertical, que vai ser sempre abrindo para baixo, e o grid. O grid nada mais é do que esse aqui, é como se fosse um spiral ou alguma coisa do tipo. Mas existe uma função dentro do Hub/TWM que é muito interessante, que é a função Frame, que é essa funçãozinha aqui. No arquivo de configuração, ela está como Splitting Frames, e ela já tem até aqui keybinds setadas, mod U e mod O, que no meu caso o mod é o Super, então é Super U e Super O. E você vai ver que ele vai explicar aqui que se eu pressionar as teclas Super U, ele vai dividir a minha área de trabalho em duas, sendo uma na parte de cima e uma na parte de baixo. Então, por exemplo, Super U, você vai ver que ele já dividiu a área de trabalho aqui em duas. Essa aqui é a primeira área de trabalho que eu tenho. E embaixo eu vou ter uma segunda área de trabalho. E a diferença disso para um simples layout padrão vertical é que agora as duas áreas de trabalho que eu vou ter vão ter suas funções específicas, elas vão ter tudo apenas delas. Ou seja, eu posso aplicar um layout em cima e um layout embaixo. É como se eu estivesse utilizando duas áreas de trabalho, como vocês podem ver aqui, ó, que eu estou mudando de uma área de trabalho para outra, só que dentro de uma mesma tela, dentro de uma mesma área de trabalho. Ou seja, isso aqui maximiza o número de áreas de trabalhos que você tem. Se você tiver um monitor ultra-wide, por exemplo, como eu tenho, isso aqui é mão na roda, porque você vai ter duas áreas de trabalho sem precisar ir para uma outra área de trabalho. Além disso, você pode ainda assim ter mais áreas de trabalho se você quiser. Se eu continuar pressionando aqui Super U, você vai ver que ele vai diminuindo ali e vai tornando cada vez menor essa área de trabalho aqui, porque ele está criando outras. Então ele tem uma aqui, ele vai ter mais uma aqui que já seria 3, e aí se eu apertar U, ele vai ter aqui 4 áreas de trabalho. Claro que aqui está tudo muito pequeno, não faz muito sentido eu utilizar dessa forma. E aí, para sair disso, eu utilizo o Super S. E você pode ver que ele está desfazendo aqui para mim, essas áreas de trabalho que foram feitas. E aí eu saí completamente agora disso. Mas se eu quiser utilizar agora esquerda e direita, eu utilizo Super O. Você vai ver que agora ele dividiu a minha área de trabalho em duas novamente, mas aí ele dividiu na esquerda e na direita. Para navegar entre essas áreas de trabalho, eu utilizo Super com as setas. Então, Super seta da direita, ele leva para a direita. Super seta da esquerda, ele me leva para a esquerda. E aí, como funciona isso na prática? Por exemplo, nesse caso aqui, vocês estão vendo que eu estou utilizando o layout grid, porque é o layout padrão que está sendo aplicado na área de trabalho. Se eu sair aqui, por exemplo, desse modo, você vai ver que ele vai continuar aplicando aqui o modo grid. Se eu voltar agora com Super O, você vai ver que ele vai continuar aplicando. Mas se eu for para uma segunda área de trabalho e simplesmente mudar o layout, você vai ver que ele vai começar a utilizar um outro layout. Eu posso continuar mudando aqui, e você vai ver que ele vai aplicar o layout que ele quiser. Isso aqui é muito útil para quem utiliza o monitor ultra-wide, principalmente, como eu falei.
Mas até mesmo nesse caso aqui você pode utilizar muita coisa. Por exemplo, digamos que eu queira utilizar layouts diferentes como eu estou utilizando aqui. Nesse caso aqui, ó, deixa eu até inverter aqui os layouts, deixar esse aqui desse jeito, e esse aqui eu vou utilizar assim, que ele vai abrir um do lado do outro. Digamos que aqui eu quero deixar rodando aqui o meu NC Spot, que é o meu player de música. Aqui em cima eu quero deixar rodando, sei lá, um arquivo onde eu tenho que passar algumas coisas. Então deixa eu abrir aqui meu rc.lua. E nesse caso aqui, ó, eu estou utilizando o meu arquivo de configuração do Hubs LuftWM. E aí eu posso querer abrir uma outra coisa aqui, ó. Claro que aqui eu estou utilizando dessa forma, deixa eu botar aqui para o tamanho normal. Mas aí eu posso abrir uma outra coisa aqui, que para eu simplesmente editar todos os meus arquivos de configuração de uma única vez. E aí eu posso continuar fazendo isso. Como eu falei, eu posso continuar criando áreas de trabalho. Eu acabei de criar mais uma. E aí para sair, eu aperto aqui Super S. É bom também deixar claro que isso aqui é aplicado somente na área de trabalho que você está utilizando. Se eu for para uma segunda área de trabalho agora, está tudo funcionando normal. Simplesmente o layout que está sendo aplicado é o layout grid, mas eu não estou aqui nesse modo frame, né? É tudo padrão. Então é basicamente assim que funciona esse módulo. Pode ser que esse módulo não seja tão atrativo assim para muita gente, mas eu achei isso aqui sensacional por diversos motivos, como eu falei. Permite que eu tenha duas áreas de trabalho em uma só. Então, coisas que eu poderia deixar em uma área de trabalho lá, que, sei lá, seria na minha terceira área de trabalho, eu posso deixar aqui porque está dividido bem. Mas aí, é claro, a gente tem a questão, mas, pô, não está muito grande, eu quero que ocupe menos espaço. Você pode fazer isso, você pode apertar Super Ctrl e aí as setas para diminuir ou aumentar a área de trabalho que você quer, tá bom? E é assim basicamente que funciona esse modo. E como vocês viram, ele tem aqui, ó, especificamente bordas e ele tem aqui também especificamente gaps, né? No caso, ele não está aplicando aqui nenhum gap porque eu acho que isso seria perder muita tela, sendo que eu quero dividir a minha tela em duas. Mas se eu sair, por exemplo, desse modo aqui, ó, sair aqui do modo e agora eu estou com tudo normal aqui aberto certinho. Mas deixa eu fechar isso aqui tudo, né? Porque eu só vou ficar com o meu arquivo de configuração do Hubs LuftWM aqui. Se eu voltar aqui para o meu arquivo de configuração e ir até a parte de temas, você vai ver que ele tem aqui, ó, uma parte de temas totalmente dedicada a essa parte de frame. Você pode ver que ele tem aqui, ó, a cor de bordas ativas. Vocês viram que a borda que está ativa aqui, ó, ela está com 888, por aí vai. Então, se eu mudar, ó, você pode ver que ele continua com essa borda, né? E eu tenho aqui também normal, que seria 1. Então, essa aqui está com borda 1. Pode não aparecer, porque borda 1 é quase preto, né? Ele está com borda 1. Eu tenho aqui o background normal color, que seria basicamente essa cor aqui que está em volta da janela. Então eu tenho... Deixa eu abrir outra coisa aqui para ficar mais fácil de entender. Ó, essa aqui, ó, seria o background ativo. Então ele está dessa cor aqui. Pode não parecer que tem muita diferença, mas tem um pouquinho de diferença, pelo menos vendo assim em frente ao monitor, tá bom? E aqui você pode escolher também, por exemplo, o tamanho da borda. Lembrando que para você aplicar cada uma dessas mudanças, você tem que fazer logout e voltar, por isso que eu não estou mostrando aqui no vídeo. Aí você também pode decidir aqui o tanto de transparência que você quer para cada background, você pode decidir o gap também se você quiser, e você pode decidir aqui se você quer que o frame sempre apareça. Por exemplo, aqui eu estou no modo que o frame não está sendo aplicado, mas ele existe. Então, se eu botar aqui que eu quero, aqui em volta vai ficar mostrando como se isso aqui fosse uma única área de trabalho, no caso, esperando para que eu divida em duas. Ou seja, ele vai ficar com a minha borda normal das janelas e uma borda toda aqui em volta do Hubs LuftWM. Não aconselho, tanto que eu deixo aqui como 0. Mas, claro, isso vai depender de você. E aí embaixo que ele começa a falar dos temas que serão aplicados às suas janelas comuns. Ou seja, a parte de frame é considerada mais importante, vamos dizer assim, para o usuário do Hubs LuftWM, pelo menos de acordo com o arquivo de configuração. É assim que funciona essa função. É uma função que eu não sei se eu consegui explicar bem a utilidade dela, porque eu estou me familiarizando com ela ainda, mas eu acho que muita gente vai gostar. E é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje explicando um pouquinho dessa função. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aqui nos comentários se vocês utilizariam essa função, se vocês utilizam essa função, como vocês utilizam essa função. Deixa também um like, se inscreve aqui no canal e até a próxima.